hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Paz do Senhor, senhores, tudo bem? E quem tá falando com vocês é a tia Betinha, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um trimestre. E então, se você tem sua revista de pré-adolescente, pega sua revista. Pré-adolescente, tia Betinha, mas eu sou junior. Mas vocês tem alguns que de 9 a 11 anos já estão com um pezinho ali na adolescência, vocês já estão com o intelectual bem avançado, que a tia Denise já falou pra mim. Então, se você tiver sua revista, pega ela aí. Se não tiver sua revista, não tem problema. Pega sua Bíblia. Embora você estiver muito longe, você quer ficar, me acompanhar aqui, não tem problema. Fica aqui coladinho comigo, que o tema da nossa lição hoje da revista tá muito legal, você não pode perder. Mas antes, nós vamos começar essa lição orando com a minha amiguinha aqui. Ela já tá até querendo fechar o olho. Por que a gente fecha o olho? Para se concentrar, para falar com o Papai do Céu. E eu vou falar, se você quiser repetir, você repete. No final eu vou orar direto, porque eu sei que você já ora a Deus na sua casa, no seu quarto, na escola, eu tenho certeza. Vocês já estão grandinhos e vamos iniciar então a nossa aula com oração. Vamos fechar nossos olhinhos. Meu Senhor, meu querido Salvador, muito obrigado pelo papai, pela mamãe, pela minha professora, por mais uma semana que o Senhor nos guardou, que está iniciando. Senhor, abra nossa mente, fica conosco, nós queremos te ouvir. Obrigada por tudo, meu Deus, teu reino, o poder e a glória. Amém. Vamos abrir nossos olhinhos. Obrigada, amiguinha. E o tema da nossa lição hoje se encontra lá em João, no capítulo de número 2, no versículo 13. Vou pegar minha Bíblia aqui e mostrar para vocês. Na minha aula anterior, se você assistiu, a tia mostrou para vocês que o capítulo, ó, tá em João, não sei se vocês conseguem ver, tá em João. O capítulo é o número maior, então o capítulo de número 2. E o versículo são os números pequenininhos. Capítulo de número 2, versículo 13. E o tema da nossa lição é, tanto da revista como da minha Bíblia, o tema é Jesus vai ao templo. E antes eu quero ler com vocês a leitura, uma leitura lá em Salmos, nos Salmos de número 15, no capítulo número 15, no versículo 1, que diz assim: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? Na minha aula anterior, nós aprendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. E hoje nós vamos aprender a respeitar o templo, a igreja de barro construída por mãos humanas, aquela que o papai, a mamãe e você vai todos os domingos, todas as terças, no culto de ensino, aprender mais sobre Deus. Mas tia, eu nem tô indo. É por um pouco tempo. Nós cremos assim, que quando essa pandemia passar, nós vamos voltar a adorar a Deus. Mas quando você voltar, crianças, vai ser diferente. Porque nessa aula você vai aprender a respeitar o templo. Aqui, a igreja, mas como eu disse, nós somos a igreja, né? Porque nós não estamos indo na igreja de barro aqui, feita por mãos humanas, que você não pode adorar a Deus na sua casa. Porque na aula passada, se você assistiu, na minha aula passada, se você assistiu, nós aprendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Então você tem liberdade de chamar o papai, a mamãe, a vovó, a tia, seja quem for que cuida de você, para adorar a Deus, cultuar dentro da sua casa. E nessa aula vamos aprender a respeitar o templo quando você voltar a cultuar
A igreja não é só um lugar onde você vai rever seus amiguinhos, muito menos brincar, não, é um ambiente de adoração. Nossa, tia, mas a tia Denir, até a senhora, o pastor tá falando demais, você não vai pensar mais assim. Porque quantas crianças queriam ter a oportunidade de adorar o Senhor, mas às vezes não podem porque estão doentes. Queria ter o lar que você tem, a comida que você come, é só arroz às vezes. Mas quantas crianças queriam ter essa oportunidade quando você voltar a essa igreja que é tão amada por Jesus, desde a fundação do século. No Salmo 69:9 diz que o amor pela casa do Senhor queima como fogo dentro dele, dentro de nós. E esse amor vai ser transmitido para você hoje, você vai aprender a amar a casa do Senhor. E você vai, quando você voltar aqui, você vai falar, nossa, obrigada, Senhor. Fiquei esse tempo sem vir, mas eu estou tão feliz que o Senhor guardou minha família de toda enfermidade, de toda coisa ruim. Você vai aprender. E o templo é desde lá de trás, quando Moisés tira o povo do Egito, Deus dá as ordens para ele construir a tenda, o tabernáculo, lá em Êxodo. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse tabernáculo, o que é cada coisa. E depois de algum tempinho, Salomão, depois que Deus dá a ordem, né, essa tenda, o tabernáculo, depois de um tempo veio Salomão, e Salomão fez o templo de Salomão lá de Jerusalém, né, o templo de Salomão, você já deve ter ouvido alguma coisa. E passou um tempo, ele foi destruído devido a algumas guerras, esse templo foi destruído, e depois de 5 séculos, ainda antes de Cristo, antes de Jesus vir, o nenenzinho, crescer e morrer por você e por mim, ainda ele não tinha vindo, né? Depois que o templo foi destruído, lá o templo de Salomão, Zorobabel veio e reconstruiu esse templo, mas infelizmente por causa de algumas guerras, ele foi também destruído. E então o Herodes o Grande, ele veio e ampliou o templo e reconstruiu ele. Jesus inclusive estava aqui, né, entre nós, né? E é sobre esse templo que nós vamos falar, que Jesus vai ao templo, né? O tema da nossa lição é sobre esse templo que nós vamos falar do rei Herodes. E eu quero mostrar para vocês também como é o templo lá nos judeus. Eu quero mostrar para você um pouquinho dessa tenda. E juniores, né? Esse respeito vem desde lá de trás. Na verdade, o templo ele é do centro de vida e de fé do povo hebreu, do povo judeu. E eles comemoram, o calendário do povo judeu é recheado de muitas festas. Deixa eu mostrar aqui o meu calendário para vocês, só para vocês entenderem, tá? Esse é um exemplo. O meu calendário já está no mês de julho, a gente começa no janeiro, mas para vocês entenderem. No mês de agosto a gente comemora o Dia dos Pais, comércio, né? Dezembro a gente comemora, tô pulando algumas festas que eu não tô lembrando. Outubro, o Dia das Crianças. Dezembro a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus. E lá o calendário do povo hebreu também é super comemorativo, eles comemoram a Páscoa. Aliás, a Páscoa do povo hebreu é diferente de nós comemoramos a ressurreição de Jesus, quando ele ressuscitou. E eles comemoram a saída do Egito, que eles são livres da escravidão, eles comemoram que eles ficaram livres da escravidão quando Moisés foi lá, Deus manda Moisés libertar o povo do Egito, que já fazia 400 anos, mais de 400 anos que eles estavam cativos, e aí Deus liberta o povo. Você já ouviu a história de Moisés? Eu quero que você peça para seu papai e para sua mamãe ler o livro de Êxodo para vocês, porque a gente vai falar muito sobre eles já. E a Páscoa deles são isso, que eles comemoram a saída do Egito, a libertação da escravidão. E o calendário, no mês Nissan, acho que é assim que fala, se não me engano, que é o mês de abril, mês de março, maio deles, se não me engano. Então eles comemoram a Páscoa, eles comemoravam a festa das primícias, a festa dos pães asmos, do Pentecostes, e o nosso capítulo de número 2 de João nos fala que era a festa da Páscoa. Vamos ler o versículo de número 13, né? Capítulo 2, versículo 13 de João, que diz assim, ó: alguns dias antes da Páscoa, da festa da Páscoa, né?
Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Ponto, vamos parar. Então, os judeus, eles vinham de perto e de longe, vinham todos cultuar no templo a Páscoa. Era um momento onde eles vinham comemorar, né, a saída da escravidão do Egito. E não pensam vocês, muitos moravam muito longe. Eles não tinham carros, muitos vinham a pé, andavam 3 dias, 3 noites e às vezes até mais. Eles vinham oferecer a Deus seus animais em sacrifícios, porque antes vocês sabem que os animaizinhos, o cordeirinho, macho, sem manchas, é o perfeito, o primeiro, ele morria. Eles ofereciam, né, para perdão de pecados. Ele era morto e, enfim, eles vinham cultuar ao Senhor na festa da Páscoa e tantas outras festas. E aqui na nossa história da Páscoa, eles vinham, tanto os judeus de perto, de longe, eles vinham cultuar a Deus no templo, né? O nosso templo, então, nós estamos vendo aqui em João, já foi reformado pelo rei Herodes, e eles vinham ao templo, tanto de perto, de longe, adorar ao Senhor. E o templo em si, juniores, vou mostrar um pouquinho para vocês o templo como que era. O templo em si era composto, não sei se vocês conseguem ver bem aqui, espero que sim, era composto basicamente por 2 partes. O lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, o lugar santíssimo era separado por um véu. O véu é esse daqui. Então aqui está aberto só para vocês terem uma visão melhor, né? O templo lá dos judeus, lá de antigamente. Então, aqui vocês imaginem o véu. E o lugar santo era composto por um candelabro. Eu tenho até um aqui, ó. E ele era algumas flores, se não me engano é tulipa. Pede para o seu papai ver, uma liçãozinha de casa. Tinha um candelabro. O candelabro era usado para iluminar a parte interior do lugar santo. A mesa de pães, que só os sacerdotes poderiam comer daqueles pães. Tinha um altar de incenso. O altar de incenso, ó, a queima do incenso simbolizava a contínua adoração e as orações do povo de Deus. Então, ó, candelabro, uma imagem mais ampliada para vocês. Candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães. Era separado aqui por um véu, o lugar santíssimo, onde representava, né, a presença de Deus. Lá ficava a arca da aliança, essa é a arca. Aqui, na nossa história, retratada em João, essa arca não estava mais aqui, ela tinha sido perdida. Então a Arca da Aliança não estava mais aqui no templo. A Arca da Aliança aqui ampliada, ó, 2 anjos de ouro. Dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, lá por Moisés, liçãozinha, vocês já falei, né? Lerem livros de Êxodo. Tinha as placas dos 10 mandamentos, do maná, quando o povo sentiu fome, e Deus mandou o maná, e o bastão de Arão. E detalhe, juniores, esse templo era administrado pelos sacerdotes. Esse senhor aqui que está representando, só os sacerdotes, e não eram todos, era por meio de sorteio, eram muitos sacerdotes da tribo de Levi. Tribo de Levite, assim, um dos filhos de Jacó. Você também já deve ter ouvido. Se eu for falar tudo para vocês, a tia Betinha gosta de falar, eu vou passar do tempo. Mas eu sei que você já ouviu a história de Jacó e de Esaú, seus irmãos gêmeos, e ele era Levi, né, da tribo de Levi, era um dos filhos de Jacó, e só da família dele, os descendentes dele, eram os sacerdotes. E esse aqui está representando um sacerdote, ó, a roupa dele era super especial, também foi Deus que instituiu o peitoral, tudo. Aqui tinha joias, não sei se dá para vocês verem, joias, e cada joia tinha os nomes dos filhos de Jacó, das 12 tribos, e só o sacerdote, que eu falei, era por meio de sorteio, tinha que se purificar antes, só os sacerdotes podiam entrar dentro do templo, só eles. E muitos sacerdotes, na época de Jesus, faziam parte do grupo dos saduceus, que era um grupo de uma classe econômica mais bem sucedida. Então, o templo por dentro era assim, no lugar santíssimo, representava a presença de Deus, e ali ninguém, né, podia entrar. Então, aqui é a imagem do templo inteiro, né, assim.
Aqui mostrei para vocês, né, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães que ficava no lugar santo. Aqui do fora, que também é a tenda, aqui do lado de fora, tinha a bacia de bronze, que os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés antes de entrarem dentro do lugar santo, o lugar santíssimo. Olha o respeito, hein? E também aqui o holocausto, que é o altar de bronze, onde eram queimados sacrifícios, que tem até um cordeirinho ali que eu coloquei para vocês, um sacrifício onde o povo vinha e oferecia o cordeirinho para queima de pecados, e enfim. Então, aqui as colunas, né, do templo, então esse lugar era só os sacerdotes, só eles que podiam entrar, eles que administravam. E como o rei Herodes reconstruiu eles, dentro aqui, do lado assim, do templo, tinha alguns pátios, os pátios dos gentis, das mulheres e até do próprio rei Herodes. Então, as mulheres ficavam das mulheres, os gentis que não eram judeus deles. Enfim, a nossa história retrata no pátio dos gentis. E lá no pátio dos gentis, crianças, estavam acontecendo coisas que contradiziam a lei de Deus. Eles estavam fazendo coisas erradas. Ali estava praticamente uma feira. E foi aí que começa aqui a nossa história. Tava uma feira mesmo. Eles estavam vendendo animais. Apesar disso ser uma prática permitida pelo governo, porque o governo acabava lucrando com os impostos, e permitido até pelos sacerdotes. Por que permitida? Porque muitos judeus vinham longe para adorar, cultuar a Deus no templo, na festa da Páscoa, e alguns animais não aguentavam. Só que o que acontecia? Eles vendiam, mas lembra que eu falei disso no começo? Que o animal tinha que ser sem manchas, sem defeitos. Eles estavam vendendo animais doentes. E desde o princípio não era isso que Jesus queria, que Deus queria. Eles também vendiam, trocavam moedas. Como assim trocavam moedas? O templo tinha uma moeda fixa e vinham pessoas de toda parte, da Grécia. E enfim, vamos dar um exemplo nosso aqui atual? Brasil, um exemplo bem assim, tá? Só para vocês entenderem. Brasil é real, Estados Unidos é dólar, Argentina, se não me engano, é euro. E a tenda, o templo, ele tinha a sua moeda. Então, eles trocavam para levar o seu dízimo, porque muitos vinham levar seu dízimo, suas ofertas, e queriam trocar para ter o valor do templo. E aí, começa a nossa história. Jesus, ele amava o templo. A Bíblia diz em Mateus 21:13 que a minha casa será chamada casa de oração. E quando Jesus foi na festa da Páscoa adorar a Deus, orar, ele viu aquilo e ele ficou muito bravo. Mas não era permitido? Era, mas eles estavam vendendo animais doentes, estavam fazendo praticamente uma feira. Imagina a sua mamãe aí na igreja, uma vendendo jequiti, a outra boticário. Meu Deus, vai ficar uma bagunça. Dando um exemplo assim pra vocês. Olha aqui, Jesus. Jesus é amor, né? Jesus é lindo. Vamos ler aqui a Bíblia para vocês entenderem melhor? Então, alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, no pátio do templo, e encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Eles exploravam o povo financeiramente. Jesus não gostava disso, eles estavam explorando o povo. E aí Jesus viu aquilo, eles vendendo os pombos, as suas mesas que trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote, uma corda, sabe? Ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Jesus, que estava assim, ele ficou assim. Olha a cara dele, ele ficou muito bravo. Fez o chicote lá, a corda, e começou a expulsar e derrubou as mesas e disse: tirem tudo isso daqui, no versículo 16. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. No Salmo 69:9 diz que o amor pelo templo queima dentro de Jesus. Olha aqui, ó. Ele falou: tirem isso, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele
lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem, lá em Salmo, que eu acabei de falar, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Vamos parar aqui no versículo 17. Jesus ele ama a casa de Deus, né? Jesus, ele era o próprio Deus. E Jesus, desde criança, ele sempre amou a casa de Deus. Inclusive, lá em Lucas 2:41, se não me engano, lá quase na idade de vocês, quando ele tinha 12 anos, ele já ensinava os sacerdotes, os mestres da lei. Imagina você ensinando o seu pastor. Pois é, Jesus, ele amava a casa de Deus. Ele estava lá porque ele amava a casa de Deus. E apesar dele amar esse fogo queimar dentro dele, pela obra, pela casa de Deus, depois que começou seu ministério, era a primeira vez que ele tinha ido na festa da Páscoa. E quando ele viu aquela bagunça que estava, aquela feira livre que estava, ele ficou muito bravo. E os discípulos, os sacerdotes, que não criam nele, porque eles não criam que Jesus era o Messias, chegou nele e perguntou assim, aqui no versículo 18. Aí os líderes judeus perguntaram, que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Mas Jesus não deu nenhum milagre. Olha o que ele respondeu. Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Derrubem este templo, e Jesus falou, derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. Os sacerdotes ficaram muito bravos. Eles não criam que Jesus era o Messias, eles pegaram e falaram assim, eles acharam que Jesus estava blasfemando. Eles falaram assim, a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Eles ficaram uma fera. Porém, crianças, o templo que Jesus estava falando, derrubem este corpo e eu reconstruirei de novo em 3 dias, o templo que Jesus estava falando não era a igreja. Ele estava falando dele mesmo. Lembra que eu falei lá na aula passada? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Olha aqui. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. E quando Jesus, ele morreu, ele ficou morto 3 dias, ressuscitou no 3º, olha aqui, derruba este templo 3 dias, certinho. E quando, versículo 22, e quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e na Palavra de Deus. E Jesus, ele purificou o templo para se cumprir as promessas. Lá em Malaquias, antes de Jesus nascer e vir ao mundo, lá no versículo 3, do 1 ao 4, eu vou ler somente o 3, o 4 diz assim, ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. E ele purificou o templo. Que nós aprendemos com isso, crianças, juniores, que quando vocês voltarem a cultuar Deus nessa igreja, você vai ter mais respeito, você vai ter carinho, você não vai colar mais o chiclete, você nem vai entrar de chiclete mais dentro da igreja e colar, não. Que aqui será chamada casa de oração, você vai entrar neste lugar somente para adorar a Deus, para agradecer. Não se esqueça, Mateus 21:13 diz, a minha casa será chamada casa de oração. E não se esqueça também, não é que você não está vindo aqui, que você vai deixar de adorar. Não. Você pode adorar a Deus na sua casa. Não se esqueça que a gente aprendeu hoje. A casa do Senhor não é bagunça. Mas você pode adorar também nesse momento que você não está indo aqui, na sua casa. Chama seu pai, chama sua mãe, seja quem cuida de você, sua tia, seus irmãos. E adora a Deus nesta noite, aonde você estiver, a noite que está por vir, aonde você estiver, adore a Deus, cultua a Deus na sua casa.
E eu creio que logo, logo eu vou te ver para te dar um abraço e um beijo. E antes da gente encerrar, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor Jesus. Ele já está conosco. Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos, amiguinha. Opa! Amiguinha não tá querendo fechar os olhinhos. Tá com problema no olhinho, mas vamos orar mesmo assim. Meu Senhor, meu querido Salvador, eu te agradeço, Senhor, por mais este momento que eu pude ouvir da Tua Palavra e aprender. E que o amor pela Tua casa venha queimar dentro de mim. E quando eu voltar, Senhor, a cultuar, eu possa fazer diferente. Eu possa ir com a verdadeira intenção de te adorar, Senhor. Mas eu sei que eu posso te adorar aqui e agora. Ah, Senhor, seja feita a Tua vontade. Teu é o reino, meu Deus, o poder, a glória, desça sobre nós. Fica conosco, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Juniores, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o templo lá. E Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.